Olá, querido, querida, graça e paz, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que bênção, que bom nós estarmos juntos aqui para a nossa última aula do Impulso Ministerial. Estou muito feliz e contente porque nós estamos concluindo uma jornada, nós estamos fechando hoje um ciclo. E parabéns para você que veio até aqui, que não desanimou, que assistiu todas as aulas, para você que marcou sua presença de forma correta, que fez tudo o que devia ser feito, não por uma obrigação, mas por prazer, mas por desejo de crescimento. Eu sempre digo que a minha responsabilidade está em entregar o conteúdo, em entregar uma aula, e a sua está em aproveitar, em receber da melhor maneira, em dar o seu melhor, ok? Então, parabéns para você que decidiu fazer esse investimento de tempo e também de dinheiro, de esforço na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida ministerial. Parabéns, que Deus continue abençoando você. Hoje nós estamos fechando essa jornada e a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início dela. Então, terminar bem é melhor do que começar bem. Muitas vezes começamos algo e não terminamos. Eu sei que todos nós temos projetos, sonhos, alvos, objetivos que um dia iniciamos e não concluímos. E com isso nós perdemos tempo. Tudo aquilo que você um dia começou e que você não terminou, entenda, você perdeu tempo. Então, para você que está chegando hoje, fechando esse curso, talvez tenha sido o primeiro curso aqui de muita gente, né? Talvez você nunca tenha estudado um curso a não ser aí na sua igreja, a não ser aí na escola dominical, nos treinamentos. Né? E tem pessoas aqui que às vezes a igreja nem promove treinamento. Eu quero dizer para você que o que gera crescimento na sua vida é o treinamento, não é apenas você ficar ouvindo, apenas sendo ouvinte. Tiago diz que quando nós ouvimos e não praticamos, nós estamos sendo ouvintes negligentes. Então a minha oração é para que de fato você não seja um ouvinte negligente. Amém, querido? Olha, parabéns. Vamos, me diga aí no bate-papo aqui do YouTube, converse com a gente. Como que foram esses dias de curso para você? Como que foram esses dias de treinamento? De fato, contribuiu para o seu crescimento, contribuiu para o seu avanço espiritual? Esses dias de aula deixou você, te aproximou mais de Deus? Deixou você com mais sede espiritual? Ou para você não fez diferença? Você pode falar nos comentários, no formulário também que você vai receber. Nós vamos colocar no final da aula, no grupo ainda hoje, para que você responda, para que você, de fato, responda o seu questionário, deixe a sua opinião. Você pode criticar, dizer, olha, eu achei que o curso seria mais aprofundado, para mim não foi isso. Ou então você pode dizer, olha, o curso para mim foi aquilo que eu esperava, foi mais do que eu esperava, eu não estava com tanta expectativa e eu aprendi, nesses dias eu cresci, nesses dias eu avancei. Tá bom? Queridos, então seja bem-vindo à nossa 10ª aula e também a nossa última aula. Sabe, eu quero compartilhar aqui com você a minha grande dificuldade com esse curso foi que o que eu percebi, não com o curso, mas com a maioria dos alunos, é que os irmãos não prestaram atenção algumas pessoas, não todos, tá bom? Não estou generalizando a turma, mas alguns irmãos não prestaram atenção nas orientações que nós damos no início de cada aula. Não prestaram orientação no calendário, nos dias das aulas, nos horários das aulas, não prestaram atenção sobre as apostilas, tá bom? Porque sempre nós estamos avisando como vai proceder. Por exemplo, ficou dito, acho que umas 2 aulas atrás, eu falei que a 10ª aula não teria apostila. Então, eu percebi isso, eu senti isso nessa turma, não é que faltou atenção nas orientações. Eu estou começando essa aula aqui também, trazendo orientações para você. Eu disse que o segredo do sucesso está ligado à sua capacidade de receber orientações. Se você quer ter uma vida abençoada, uma vida estruturada, você precisa estar atento às orientações. E quando você
ver ou receber uma orientação que você não entender, se for em vídeo, se for gravado, volta lá e veja de novo. Outra coisa, sempre que houver dúvida, pergunte, mas primeiro olhe, primeiro vá lá, sabe? Seja curioso. Muitas perguntas que foram feitas durante todo o curso, as respostas já estavam no próprio grupo, faltava apenas subir um pouquinho, apenas dar uma olhada. Isso fala muito da perspectiva que nós temos sobre o nosso crescimento, sobre o nosso aprendizado, tá bom? Mas nada tão grave assim, sabe? Não, estou colocando aqui os pontos, né? Mas tivemos aqui muitas pessoas comprometidas, graças a Deus, né? Eu já dei a olhada em algumas provas, em alguns testes, né? Teve gente que respondeu de fato tudo aquilo que de fato foi pedido sem fugir. Eu imaginei, esses aqui prestaram de fato atenção tanto na apostila quanto na aula. Outros responderam coisas que não tinham nada a ver nas perguntas. Eu não vou citar perguntas aqui para não constranger ninguém, tá bom? Mas vamos lá, hoje é dia de celebrar o nosso avanço, hoje é dia de celebrar o nosso começo e que bom que nós estamos avançando, que bom que nós estamos progredindo. Então seja bem-vindo à nossa 10ª aula. Bem-vindo, bem-vinda à aula de hoje. Eu tenho certeza que você será extremamente abençoado, extremamente abençoada, tá bom, querido? Ali, alguma coisa que você não entender da aula, você pode depois voltar e ver o vídeo, porque está ficando gravado, vai ficar disponível aqui para que você continue aproveitando da melhor forma possível. Eu quero começar trazendo os avisos dessa última aula e da conclusão do nosso curso e da conclusão do nosso treinamento. Portanto, eu peço a você que preste atenção nos avisos. Aquilo que está escrito eu não vou responder depois, tá bom? Porque a resposta já está aqui. É só você voltar e ver. Pastor, por que o senhor faz isso? Você é mau. Não, querido, eu não sou mau. Eu quero que você aprenda, que você se desenvolva, que você aprenda a pesquisar, que você aprenda a buscar. Está no tempo já de crescer. Se a gente continuar entregando tudo na boquinha, você não vai crescer. Então, é hora de você ir atrás. Se a informação está gravada, volta lá e veja e tira suas dúvidas. Então, a dúvida que poderia surgir é essa: até que dia as aulas ficarão disponíveis? Até isso foi bom que a irmã perguntou no grupo hoje e a partir da pergunta dela eu decidi colocar aqui para todos. Então, até o dia 10 você vai ter acesso às aulas, caso você queira rever. Não é para marcar a presença, tá bom? A presença já se encerrou, ok? A presença já se encerrou, a não ser na aula de hoje, Nem sei se vai ter, de fato, presença, enfim, vamos ver. Vamos ver como fica. Então vamos lá. Olha só, então até o dia 10 você vai ter acesso a todos os vídeos, a todas as aulas, você pode ver e rever quantas vezes você quiser, depois elas irão ficar indisponíveis, depois no dia 11, tá bom? Pastor, é sobre o certificado, ok? Conforme foi dito desde o início do seu curso, né, o seu certificado os certificados serão entregues a partir do dia 15. Entenda, a partir. Não pode ser que você não receba no dia 15, mas vai receber no dia 16. Então tenha paciência. A partir do dia 15 começaremos a entregar para você. Então fica no grupo, ok? Até o dia 15. Depois do dia 15, aí você pode sair do grupo. Você está livre para sair do grupo, até porque nós vamos encerrar a turma 1 e a turma 2. E a próxima turma, como nós já falamos, isso vai ser só em 2023, ok? Então o terceiro aviso você ainda precisa responder um último questionário, que né, você vai receber hoje, colocar no questionário o nome que você deseja no certificado. Talvez você não queira o seu nome, queira algum apelido ou o nome que as pessoas conheçam você. Então, não escreva errado, porque se você escrever o seu nome errado no questionário de hoje, que é o questionário que vai servir para marcar a sua presença
e que vai servir para você receber o seu certificado. Se você colocar só o nome Ana, você vai vir com o certificado só com o nome Ana. Então, por favor, coloque o seu nome completo, da forma que você queira no seu certificado. Ok? Então, os avisos importantes eram esses. E aqui nós já começamos a entrar no conteúdo da aula. O que nós vamos aprender hoje? Qual é a nossa meta para hoje? Então, hoje nós vamos aprender sobre a importância de conhecermos o quê? A nossa Bíblia. Conhecer a sua Bíblia. Quando eu falo de conhecer a sua Bíblia, eu estou falando da importância que tem para você conhecer a palavra de Deus e conhecer a sua Bíblia. Um outro tópico da aula de hoje é como crescer espiritualmente. Uma das coisas que nós falamos muito durante todo esse curso foi a importância do crescimento espiritual, da maturidade espiritual. E nós vamos mostrar algumas coisas para você. Nós não vamos e não pretendemos aqui esgotar tudo que existe sobre esse assunto, porque é impossível. E nós temos um limite de tempo também aqui para a nossa aula. Nós vamos falar o próximo nível. O que é o próximo nível? Qual será o seu próximo nível? Porque isso é importante para você e para Deus. O que acontece quando nós estamos no próximo nível? Então nós vamos falar também sobre a importância de você estabelecer um lugar secreto para se encontrar com o Espírito Santo diariamente. Um outro tópico que não está aqui, não é? Mas que será de extrema relevância para a gente, é a oportunidade que você vai ter hoje de decidir continuar crescendo, de decidir continuar avançando. Lembre-se que Deus sempre vai colocar as oportunidades diante de você, mas cabe a você decidir se vai abraçá-las ou não. Então as oportunidades, elas se apresentam diante de nós. Duas pessoas muitas vezes recebem a mesma oportunidade, isso vai acontecer aqui hoje, né? Todos os alunos terão a mesma oportunidade, alguns irão abraçar, outros irão achar que não é o momento, outros irão dar uma outra desculpa e cada um vai obter no final de tudo o resultado das escolhas que fizeram e que fizerem hoje. Então, sempre será assim a vida do ser humano. Nós sempre teremos opções e teremos o poder de decidir o que nós iremos fazer com elas. Então, as oportunidades chegarão diante de você. Vai caber a você dizer sim ou não. É sempre assim. É sempre assim. Nós é que temos o poder para decidir e não Deus. Então, nós vamos começar aqui. Conheça a sua Bíblia. Você conhece a sua Bíblia? Não estou falando de você pegar assim na capa da sua Bíblia e dizer, não, essa é a minha Bíblia. Não. Por que você deve conhecer a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela é a sua vida. A palavra de Deus é o maior livro da terra. A palavra de Deus é o maior livro já escrito. A Bíblia é a revelação de Deus para o ser humano, é o manual de vida do homem, é o manual de fé do cristão. Pessoas que pautarem a sua vida pela palavra de Deus, terão uma vida bem-sucedida sobre a face da terra. A palavra de Deus é a única força que move aqueles que a ouvem. Quando você lê a palavra de Deus, ela lê você. Quando você se expõe diante da palavra de Deus, ela faz você se ver como de fato você é. A única forma de fato sabermos quem somos está de acordo com a palavra de Deus. É o livro mais completo e atual da terra. Certa vez o missionário estava conversando com um chinês, o chinês falando que já tinha lido o I Ching, o livro chinês todo, e o missionário desafiou ele a ler o Novo Testamento e falou, olha, após 30 dias nós vamos nos encontrar novamente e você vai me dizer qual foi a experiência que você teve ao ler a Bíblia, qual a experiência que você teve ao ler o Novo Testamento. E 30 dias depois o missionário encontra-se com aquele chinês e o chinês diz para ele, olha,
Eu ainda não tinha lido este livro e eu li pela primeira vez. E o missionário pergunta: e o que aconteceu? O que você achou? Ele disse: olha, de uma coisa eu sei, quem escreveu esse livro conhece o meu coração, porque quando eu li este livro, ele falava comigo. Isso é o poder que tem de lermos a palavra de Deus. Por isso que é importante que nós tenhamos um conhecimento da palavra de Deus. Decida hoje conhecer a sua Bíblia. Isso é o que vai fazer a diferença na sua vida. Isso, de fato, é o que vai causar uma transformação em você, sabe? A partir do momento que você começa a se relacionar com a palavra de Deus, você começa a inserir na sua vida uma nova mentalidade. Você insere na sua vida uma mentalidade de fé. Você insere na sua vida a mentalidade de Deus. Para que você entenda qual era a vontade de Deus, você precisa conhecer a Bíblia. Muitas pessoas falam: o meu desejo do meu coração é conhecer a vontade de Deus para a minha vida. E eu pergunto: como que você quer se você não pega a palavra de Deus, se você não abre a Bíblia? Muitas pessoas esperam que Deus fale com elas sem, contudo, abrir a palavra de Deus. Querem algo mágico, uma visão. A primeira forma deixada por Deus para que nós ouçamos a voz dele é através da palavra dele, é através da palavra de Deus. Então, meu amado, você que está aqui nesse curso, se pelo menos com essas 10 aulas despertou no seu coração o desejo e a vontade em você de ler a palavra de Deus, olha, você já aproveitou muito, e que você não fique apenas no desejo, mas que você parta para a ação, porque quando você ler a palavra, você consegue conhecer a Deus, você consegue enxergar a Deus. A mente de Deus está revelada na Bíblia. A mente de Deus está revelada na palavra dele. Se você quer conhecer esse autor, você precisa ler. Se quer conhecer o Criador, você precisa ler. Se você quiser conhecer o Salvador, você precisa ler. Se você quiser conhecer o Deus Pai, você precisa ler. Se você quiser conhecer o Deus Filho, você precisa ler. Se você quiser conhecer o Deus Espírito Santo, você também precisa ler. Se você quer entender como ser um cidadão do bem, uma cidadã, você precisa ler a palavra de Deus. Se você quiser saber qual o segredo para ser um bom líder, um bom pastor, você precisa ter um contato diariamente com a palavra de Deus. Se você quiser saber como ser uma ovelha excelente, você precisa ter um contato diário com a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro para religiosos, é um livro para pessoas inteligentes que sabem que o Deus Criador colocou os maiores segredos dentro de sua palavra. Então, quando nós lemos a Bíblia, somos por ela transformado, confrontado, renovado, avivado e impulsionado. E ao ler a Bíblia, a fé vai gerar em seu coração. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Você ouvindo apenas as palavras do pastor G vai gerar fé em seu coração? Não. Mas quando você ouve a palavra de Deus, ela gera fé e transformação na sua vida. Por isso é importante que você leia a palavra, porque a opinião de Deus está em sua palavra. Quer saber o que Deus pensa? Corre para a palavra de Deus. As instruções da palavra de Deus são para termos uma vida produtiva. Os ensinamentos de Jesus nos preparam para esta terra e nos garante um lugar na eternidade. Então, por que eu devo conhecer a minha Bíblia? Porque a sua Bíblia é o seu livro de sabedoria. Muitos crentes só leem a Bíblia quando estão passando por dificuldade, quando estão passando por lutas. Aí eles pegam e não leem a Bíblia toda, eles pegam porções da Bíblia, Salmo 91, Salmo 23, como se isso fosse mágico. Eu quero dizer que a Bíblia ela não é um livro mágico, ela é um livro real, mas é um livro de transformação, é o livro mais poderoso da terra. Agora, se você usar a Bíblia como uma poção mágica, não vai funcionar. Não é assim que Deus trabalha. Ok? Porque as instruções do próprio Salmo é para que você leia e reflita todos os dias. A instrução de Deus para Josué era para que ele lesse e meditasse todos os dias. Não quando estivesse em aperto, não quando as coisas estivessem ruins.
E por que que muitas vezes nós achamos que conosco será diferente? Não vai ser. Então para de ler a Bíblia como se ela fosse uma coisa mágica. Outras pessoas fazem assim com a Bíblia. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, o que tiver escrito é o que Deus vai falar comigo. Deixa eu ver. Abri. Vendo a Thalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto. Ixi, Deus está dizendo que meu filho vai morrer. Não é essa a palavra que eu quero. Aí eles vão lá, deixa eu ver de novo. Aonde eu abri, Deus vai falar comigo. Abri aqui. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Olha... Ou vai ser aqui, deixa eu abrir, 1, 2, 3, o que Deus vai falar comigo. Olha, o que tens de fazer, faze-o agora. Eita, Deus está dizendo que eu preciso agir. Deixa eu ver mais uma vez, só para pegar aqui uma confirmação da palavra de Deus. Aí você fecha os olhos e faz assim. Opa, foi Judas e se enforcou. Vai tu e faz o mesmo. Peraí, não é Deus que está falando, não. Ou você abre aqui entre Mateus e Malaquias. Deixa eu abrir aqui para você. Eu abri aqui entre Mateus e Malaquias. Deixa eu ver o que Deus vai dizer. Ixi, ó, tá em branco. Hoje Deus não quer falar. Isso é uma forma, menino, de ler a Bíblia. É uma forma pequena, tá? Isso não é ser espiritual. Isso é ser místico. É não conhecer a palavra de Deus. É não saber que a Bíblia é o seu livro de sabedoria. A Bíblia precisa ser uma parte pessoal da nossa vida. Por que que nós precisamos ler a Bíblia todos os dias? Para conhecermos a mente de Deus, para conhecermos a vontade de Deus, porque é o nosso livro de sabedoria. E ao ler a Bíblia, ela te torna mais sábio do que os seus inimigos. Escreve aí essa frase. Ao ler a Bíblia, ela me torna mais sábio do que os meus inimigos. Então, entenda que a sua Bíblia é o seu livro de sabedoria. Leia então diariamente, porque o hábito o levará mais longe do que o desejo. Crie um hábito de ler a palavra de Deus. Se você ler biografias de grandes homens, você vai perceber que eles tinham um compromisso diário com a palavra de Deus. A palavra de Deus lhes dava energia. Não podemos acreditar que teremos uma vida espiritual bem-sucedida sem uma leitura diária da palavra de Deus. Quando eu vejo um cristão que não lê a palavra, eu já sei que é um cristão fraco espiritualmente. Por quê, pastor G? Porque não tem como ser forte sem se alimentar. Simples assim. Não tem como. Se você não lê a palavra de Deus, o diabo te engana na próxima esquina. Se você não lê a palavra de Deus, você é guiado pelos pensamentos de alguém e não de Deus, ou pelos seus próprios pensamentos. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, então teus próprios pensamentos podem te enganar. Eu já cansei de ver pessoas que têm uma convicção que estão fazendo a coisa certa e elas estão sendo sinceras, só que estão agindo totalmente erradas. Elas são sinceras nas suas convicções, mas as convicções são erradas porque estão agindo de acordo com o seu próprio querer, de acordo com o seu próprio pensamento, simplesmente porque não tem um contato diário com a palavra de Deus. Então é muito importante, irmãos, que tenhamos, se você não tinha, a partir de hoje você passe a ter diariamente um contato com a palavra de Deus. Custa ler um capítulo por dia. Vai doer a boca, vai doer os dentes, vai doer as mãos, vai doer as costas se você parar e sentar, tirar aí 10 minutos do seu dia para ler a Bíblia? Não. Sabe por que que muitas vezes muitos não fazem? Porque acham que não é importante. Mas eu quero desafiar você a ler a palavra de Deus todos os dias. Amém? Se você quer ser um cristão saudável, comece por aí, querido, não existe. Você pode fazer todos os cursos que eu te indicar, mas se você não ler a Bíblia, você vai continuar um cristão não fraco. Você vai ter muito conhecimento, mas não vai ter fogo no coração. Vai ter a cabeça cheia e o coração frio. O que adianta? Tem a cabeça cheia e o coração fervoroso. Isso começa com a leitura diária da palavra de Deus. E aí já tem uns se justificando, dizendo, pastor, o senhor não sabe da minha correria. Não importa, tire o tempo para ler a palavra de Deus. Não é se sobrar tempo.
Não é se você não estiver na correria, não é se você não trabalhar. Deus não perguntou, ele disse que é todos os dias e pronto, final. Quem disse foi Deus, não sou eu. Estou apenas repetindo o que meu pai falou. Amém? Eu estou falando, pastor, por que você está falando assim? Estou falando com líderes aqui, com homens e mulheres que sabem o que querem, com homens e mulheres que querem crescer, que querem avançar. Ninguém avança na moleza não, irmãos. Sabe o que é mole? É pudim. E quando você começar a ler a palavra de Deus todos os dias, personalize a sua Bíblia. Personalizar é marcar, tá vendo? Não sei se vai dar para você ver direito. A minha aqui, eu vou marcando, escrevendo aqui, olha o tanto de coisa escrita aqui, as notas que eu vou lendo, eu vou marcando. Personalize. Eu tenho uma outra Bíblia ali, ó, uma mais antiga, que ela está toda personalizada. Eu personalizei, por exemplo, cada palavra que falava sobre fé, personalizei de uma cor, sabe? Com esses pincéis marca-texto aqui, olha, eu sempre uso alguns, no mínimo 3, um de cada cor, para estar marcando as escrituras que me interessam depois. Entende isso? Eu marquei uma vez tudo que falava sobre fé, eu marquei de uma cor. Por quê? Porque eu queria encontrar de forma fácil, quando eu fosse procurar, simplesmente assim. Eu não tenho muita facilidade para memorizar textos da Bíblia, mas eu marco e depois fica fácil para eu achar. Então personalize a sua Bíblia, por isso que você precisa conhecê-la. Tenha a sua Bíblia inteiramente personalizada. E outra coisa importante, estabeleça um sistema diário de leitura bíblica. Separe um dia, fala todos os dias, ou de segunda a sexta, eu vou ler de tal a tal hora lá no quarto, e no sábado e domingo eu vou ler em outro local. Mas separe um local, crie esse hábito, separe um lugarzinho de oração. Se a sua casa é grande, você tem oportunidade, tem um quarto só para isso, aproveita. Se não, leia aí mesmo no seu quarto. Leia no banheiro, enfim, não importa. Pastor, ele pode ler no banheiro, leia onde você quiser, só não deixe de ler, ok? Então estabeleça um sistema diário para que você leia a palavra de Deus. Eu tenho certeza que essa busca o levará mais longe do que eu desejo. Tem muitas pessoas que ficam apenas desejando, mas não fazem, apenas desejam, sabe? Mas não executam e vão morrer desejando e não vai acontecer, porque você precisa fazer aquilo que Deus não vai fazer por você. Amém? Você entende isso? Que existem coisas que Deus não irá fazer por nós. Ler a Bíblia é uma delas. Como crescer espiritualmente? Essa é a pergunta que muita gente se faz. Eu não sei se você já se fez essa pergunta. Como é que eu faço para crescer espiritualmente? Ou seja, o que é então crescimento espiritual? Para que a gente cresça, nós precisamos primeiro saber o que é. Então, crescimento espiritual, querido, é um processo de amadurecimento na fé que acontece ao longo da nossa caminhada com Jesus. Sabe? Com o tempo, cada cristão, cada crente deve ir se aprofundando no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com Cristo, e com isso a sua vida vai sendo transformada, ele vai amadurecendo. O crescimento espiritual não é como o nosso crescimento físico. Não chega um tempo em que paramos de crescer, porque no nosso físico a gente para de crescer um dia. Mas no crescimento espiritual não, é diariamente, é constante. O crescimento espiritual é como uma árvore, continua a vida toda. Assim como a árvore, o crescimento espiritual também começa como? Com uma semente. E ele começou no dia que você entregou a sua vida para Jesus, no dia que a palavra de Deus foi plantada no seu coração, no dia que você foi salvo. Agora entenda que assim como uma árvore, uma semente que nasce, o início é frágil. Os primeiros desafios são difíceis e há muito para aprender. Então, por isso que no início da sua fé você tinha mais problemas, mas hoje, com o passar do tempo, você já deve estar e ser um cristão
mais maduro. E na medida que o tempo vai passando e você vai crescendo, você vai fazendo o quê? Ficando as suas raízes. Você se torna um cristão mais forte, mais estabelecido, tendo a Bíblia como base. Isso é para que você cresça, isso é para que você avance. Não tem como, amado, você achar, não, pastor, olha, eu estou com 10 anos de crente, mas isso não significa que você é um cristão maduro. Estou com 20 anos de crente, não significa que você é um cristão maduro. Agora, se você é um cristão que tem um mês de evangelho, mas já está segurado agarrado à palavra de Deus, agarrado à verdade, você está se firmando, querido. E quando vier as lutas, as adversidades, porque elas irão aparecer a qualquer momento, nós não estamos livres disso. Se nós estivermos fincado as nossas raízes, na semelhança da árvore, quando vem a tempestade, ela não cai, porque tem raiz profunda, aquelas que têm raiz na superfície, ainda que seja uma árvore frondosa, elas caem, o vento derruba. Então, os cristãos que não se aprofundaram, não criaram raízes dentro no Evangelho, são aqueles que não aguentam a pressão, são aqueles que por uma decepção larga Jesus de mão, são aqueles que porque o homem o decepcionou, eles não querem mais saber de Deus, eu não quero mais saber da fé. Isso aí são pessoas que não amadureceram, porque não leiam a palavra, não tinham vida espiritual. Ninguém amadurece espiritualmente indo para a igreja todos os dias. Faz parte do seu processo ir à igreja, sabe? Mas não vai gerar profundidade se você não tiver contato diário com a palavra, se você não tiver contato diário com a oração. Então comece se submetendo a Deus, ok? Para que você cresça. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que o sacrificar. Então para de sacrificar a sua vida com Deus. Sabe, não existe essa, ó Senhor, a oração mais tola que eu já vi por aí, muita gente repetindo, olha Senhor, se eu tenho crédito, quem é o homem para ter crédito com Deus, irmãos? Está de brincadeira? Que bobeira é essa? Se eu tenho, os pregadores famosos aí, se eu tenho crédito com Deus, nós não temos crédito com Deus não, irmãos. Pela graça somos salvos, sabe? Pela graça somos salvos. Isso não é. Já pensou se Jesus orar só Pai, se eu tenho crédito contigo? Já pensou se Paulo orar só Deus, se eu tenho crédito? Pedro, ó Deus, se eu tenho crédito? Sabe, os outros discípulos, ó Deus, ninguém orou isso na Bíblia. Abraão não orou isso, irmão, pelo amor de Deus. Se submeta à vontade de Deus e pare de ir atrás de modismo da última hora. Pare de ir atrás de modismo, porque esses líderes que inventam modismo, eles estão preocupados apenas de encher as estruturas. Eles não querem que você amadureça, porque se você amadurecer, você vai se libertar dessa bobeira e aí vai ser prejuízo para eles. Então eles querem continuar te enrolando, continuar enganando você. Então, olha, se submeta a Deus. A sua palavra é o primeiro passo para que você cresça espiritualmente. O segundo é esse aqui, olha, tenha compromisso. Sem compromisso, ninguém cresce na vida profissional, na vida sentimental, na vida espiritual, na vida financeira, em nenhuma área da vida nós iremos crescer se não tivermos o quê? Compromisso. Então nós precisamos, de fato, assumir um compromisso com Deus, com o reino de Deus, conosco, com o nosso crescimento, com o nosso amadurecimento. Então, quando você tem um compromisso, você sabe que você precisa ler, que você precisa estudar. Quando você tem um compromisso, você entra no curso, impulso e faz tudo certinho. Não deixa para depois, porque você está comprometido. Sabe? Na primeira turma, uma aula por semana, acho que 2 ou 3 aulas tivemos na sexta-feira. Na segunda turma, nós fizemos diferente. Na segunda turma, nós fizemos aula segunda, quarta e sexta, eram 3 aulas por semana. Foi bem mais apertado do que para a primeira turma. A ponto que nós estamos fechando hoje todos juntos. Entende isso? Então,
sem compromisso, ninguém vai a lugar nenhum. Sem compromisso, nós não conseguimos avançar. Sem compromisso, nós não conseguimos amadurecer. Então, assuma o teu compromisso com Deus. E para que você cumpra o seu compromisso, você precisa vencer a preguiça. Tem gente que não lê porque tem preguiça de ler e vai continuar com preguiça porque não lê. Então, olha, sem desculpas. Risque essa palavra do seu vocabulário. Para de inventar desculpa, porque as desculpas têm sabotado você. Olha, pastor, trabalho muito, chego em casa cansado. São desculpas. Olha, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Desculpa, leia para você entender. Se você não lê, você nunca vai entender. Ou você acha que eu entendo tudo? Não entendo. Então, vença a preguiça, viva sem desculpa. Invente desculpa para não ficar tempo demais nas redes sociais. Inventa desculpa, sabe, para não perder seu tempo com pessoas que não têm compromisso com nada. Porque muitas vezes nós não queremos ter compromisso com Deus, mas perdemos o nosso tempo com pessoas que não têm compromisso com nada. Porque pessoas que não têm compromisso com nada acham que você é do mesmo jeito, por isso elas vivem atrás de você, tentando roubar o seu tempo. Então dê uma desculpa para essas pessoas. Agora, não dê desculpa para orar, não dê desculpa para não orar, não dê desculpa para não ler a palavra de Deus. Arranque essas palavras do seu vocabulário. Outra coisa é, para que você continue amadurecendo, nunca pare de estudar. Continue estudando o tempo todo, irmãos. Pastor, como? O tempo todo. Sempre que você puder, tiver condições, faça mais cursos, aprenda, cresça, se desenvolva. Porque isso vai ser bênção na sua vida, isso vai ser bênção na tua casa, isso vai ser bênção na sua igreja, isso vai ser bênção também na sua família. Por isso, nunca pare de crescer, nunca pare de estudar. Amém, querido? Em nome de Jesus. Outra coisa, seja humilde, só aprende quem tem humildade, só cresce quem tem humildade. E eu vou falar um outro lado aqui da humildade. Você sabia que quando você faz uma pergunta no grupo e a gente demora a responder e você se ofende, você não está sendo humilde? Quando você faz uma pergunta no WhatsApp e alguém não responde na hora, isso é falta de humildade. Quando você fica chateado porque você acha que a pessoa te desrespeitou, é falta de humildade. Ninguém está o tempo todo ali para te atender, há tempo para tudo. Só a humildade vai fazer você estudar, só a humildade vai fazer você ir longe, porque a soberba precede a queda. Mas a Bíblia diz que aos humildes Deus concede a sua graça. Aprender as coisas espirituais, irmãos, é uma graça de Deus que vem sobre a nossa vida, é uma graça de Deus que vem sobre a nossa casa, é uma graça de Deus que vem sobre a nossa família. Portanto, amado e querido, pense nisso. Seja mais humilde. Ah, não, por que eu vou ter que marcar presença? Por que eu vou ter que anotar a palavra-chave? Não vou. Falta de humildade, menino espiritual. Faça o curso de novo. Faça uma maratona aí das aulas e assista tudo novamente. Amém? Então nós vimos aqui como crescer espiritualmente, se submeta a Deus, tenha compromisso, vença a preguiça, viva sem desculpas, nunca pare de estudar e seja sempre humilde. A humildade vai te levar a um novo patamar. E agora nós vamos ver aqui o nosso próximo nível. Eu quero ler um texto para você que está aí no Evangelho de Marcos. Amém? Olha só, Evangelho de Marcos, eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta, que eu deixei aberta aqui para facilitar. Marcos capítulo 4, versículos de 35 ao 41. E diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, quem disse? Jesus: Por que sois assim tímidos?
Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sempre que eu vou falar de próximo nível, eu gosto de ler essa história aqui. Por quê? O texto diz assim: sendo já tarde, o que nós queremos fazer quando está tarde, irmãos? A gente quer parar. Quando está tarde, a gente quer descansar. Quando está tarde, nós estamos cansados. E os discípulos estavam trabalhando o dia inteiro na obra de Deus, no reino de Deus, evangelizando junto com Jesus, pregando, servindo a Jesus. E já no final do dia, naquele dia, sendo tarde, Jesus disse: vamos para o outro lado, para a outra margem, para o próximo nível, a um próximo degrau. Não é hora de parar. Muitas vezes o grande problema é que nós paramos quando é tempo de avançar. Eu quero dizer para você, não pare quando é tempo de avançar, querido. Não pare, porque muitas vezes nós paramos e se você parar no tempo de avançar, é meio óbvio, mas redundante também, né? Mas você não vai avançar. Então não é hora de parar, é hora de continuar, de ir para o próximo degrau, o próximo nível. O que é o próximo nível? O próximo nível para mim pode não ser o próximo, não vai ser o próximo nível para você. E o que para você é o próximo nível, talvez para mim não seja, porque o próximo nível ele acontece na vida individual de cada ser humano. Porque o próximo nível é o próximo degrau que você vai atingir. Eu não sei qual é o degrau que você vai atingir na sua maturidade, na sua vida espiritual. Então, isso não tem como eu padronizar aqui e dizer, olha, o próximo nível seu é esse. Mas a coisa nova que você fizer vai ser o próximo nível. Talvez o próximo nível seu vai ser entrar no nosso curso Nova Vida. Eu já fiz esse curso e eu entrei nele, né, no meu próximo nível em 2011. Eu fiz esse curso. Hoje eu sou professor nesse curso. Entende isso? Então, eu já passei desse próximo nível, mas para muitos aqui, para os novos alunos, é o próximo nível. Parabéns para você que decidiu avançar para o próximo nível. Pastor, e que curso é esse? É que eu vou falar dele daqui mais na frente. Então vamos lá, querido. Quem é que entra então no próximo nível e para quem é o próximo nível? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o próximo nível é para quem obedece. Olha o versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para a próxima margem. Jesus está dando uma ordem àqueles que obedeceram, entraram no barco e seguiram as ordens de Jesus. Tem pessoas que querem parar por aqui. Primeiro, porque não quer obedecer a Deus a ordem de crescimento. Primeiro, porque acha que o próximo nível não são para elas. Primeiro e segundo, porque acha que não está pronto. Terceiro, porque vai dar uma desculpa dizendo, pastor, olha, eu até queria, mas eu vou deixar para a próxima vez. Teve gente que falou isso para mim quando eu lancei a primeira turma do Impulso. Pastor, eu vou na próxima. Teve gente que fez isso quando eu lancei a segunda turma. Pastor, eu vou na próxima. Ele falou, não, só vou fazer agora em 2023. Porque isso é mais sério do que a pessoa pensa, querido. Ela acha que não é, isso fala da crença do merecimento, porque você acha que não merece crescer, porque você acha que não merece ir para o próximo nível. Então o próximo nível é para aqueles que ouvem e obedecem. O próximo nível que você precisa entender que no próximo nível Jesus vai junto com você, porque Jesus ele fez um convite dizendo passemos para o próximo, para a próxima margem, para outra margem. Ele fez o convite, ele não disse, vão vocês, ele disse, eu estou indo para o próximo degrau, eu estou indo para o outro lado, olha só. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Então Jesus está no próximo nível. Olha a vantagem de estar no próximo nível. Querido, se você entrar no próximo curso, você vai estar sempre caminhando, a sua fé vai estar o tempo todo sendo avivada. Amém? No próximo nível, Jesus está junto com você. E você não está só no próximo nível. No próximo nível, você vai viver novas experiências espirituais. Olha o versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se
de água. Aqui está chegando uma nova experiência. Eles não tinham passado por isso em lugar nenhum, mas no próximo nível tem novas experiências. As lutas parecem gigantes, mas o milagre de Deus será maior. Então, se você quer ter uma nova experiência espiritual, você não deve parar agora. Se você deseja viver uma nova experiência espiritual, você precisa, querido, continuar avançando. Muitas pessoas têm mais de 30 anos no Evangelho, nunca viveram uma experiência espiritual simplesmente porque decidiram estagnar o seu crescimento. Não decidiram avançar, não decidiram ir além. Tá achando que o evangelho é só pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e ir para a igreja. Não é assim que funciona. Entende isso, por favor? Não é assim que funciona. O próximo, para viver experiências com Deus, é necessário o quê? Obedecer, é necessário compromisso, é necessário avançar. Porque à medida que você orava 3 vezes ao dia, e você orava uma vez por dia e você teve uma experiência com Deus, aquilo ali se tornou um degrau. Quando você passa a orar 2 vezes ao dia, você está entrando em um próximo degrau, você vai ter uma nova experiência. Quando você vive igual Daniel, orando 3 vezes ao dia, você está vivendo uma experiência ainda maior. Então, por isso que é importante que você esteja disposto a viver novas experiências. No próximo nível, você terá uma nova revelação de Jesus. Os discípulos estavam andando com Jesus há alguns dias, meses, e agora, a partir desse próximo nível, eles terão uma nova experiência. Olha o versículo 41, diz assim: e eles, os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ainda não tinham visto esse Jesus capaz de dar ordem para a tempestade, mas agora eles tiveram uma nova experiência e uma nova revelação do seu mestre. E eles se admiraram, eles acharam antes que já conhecia tudo de Jesus. Tem gente aqui achando que não precisa estudar, porque já conhece tudo de Jesus. Engano seu. Eu não conheço tudo. Tá longe, irmão. A gente vai morrer e não vamos conhecer tudo. Porque a revelação plena vai ser só na glória. Mas no próximo nível, você vai ter nova experiência com Jesus. Você vai conhecer um novo Jesus. Jó, quando entrou no próximo nível, ele teve que enfrentar as lutas da vida para chegar à maior revelação da sua vida, dizendo: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, eu passei por tudo para ter uma nova experiência, para viver uma nova revelação. Tem pessoas que querem uma nova experiência, tem pessoas que querem uma nova revelação sem passar na adversidade. Como que isso é possível? Seria bom demais se a cada dia Deus fosse nos revelando. Então, na medida que você avança, se prepara para novas experiências, se prepare para novas revelações daquele que nós chamamos de Deus. Amém, querido? Então, olha só, esse aqui já é o nosso último tópico aqui da nossa aula. Lugar secreto, encontre-o diariamente. Você está preparado para ter um encontro com Deus diariamente? A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus se revelava e vinha para se encontrar com Adão e Eva, pela aviração de dia. Sabe, o cristão que quer ir além, um cristão que quer viver um impulso de fato com Deus, ele entende isso, que essa vida de autoridade, essa vida de graça e de unção, ela é produzida pelo Espírito Santo. E o caminho para que isso aconteça é ter um lugar secreto onde você se encontra com Deus todos os dias da sua vida. E Jesus indicou um lugar excelente dizendo: tu, quando fores orar,
entra em teu quarto, fecha a tua porta e orarás a teu pai em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Então encontre-o todo o dia. Você deve encontrar o Senhor todos os dias. Olha o que diz, irmãos, aqui os Salmos 88, versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Salmos 88, versículo 9, diz assim: os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. O salmista daqui, ele está dizendo que diariamente ele se encontrava com Deus. Ele mantinha um relacionamento com Deus. Mas só que agora, nessa modernidade, a pessoa diz assim, não, Deus é meu amigo. Só que tem amigo, irmão, que a gente não fala com ele todos os dias. Tem amigo que a gente não o encontra todos os dias. Só que Deus sendo o nosso amigo, ele também é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E nós precisamos encontrá-lo diariamente. Então reserve um local para que você o encontre diariamente. Encontre-o antes de tomar qualquer decisão, sabe? Antes de tomar qualquer decisão, muitas vezes nós tomamos decisões importantes, de cabeça cheia, sem buscar a orientação de Deus. Olha o que diz Paulo em Filipenses 4, versículo 19. Paulo diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Entende isso? Porque todos os dias nós amanhecemos com problemas para resolver. Sabe, irmão, nós recebemos diariamente vários pedidos de socorro, vários pedidos de ajuda, vários pedidos de oração. Eu fico pensando assim, é muito bom quando nós recebemos pedido de oração. É bênção demais, a gente gosta disso. Mas se cada um de nós, cada cristão, assumisse o compromisso de encontrar a Deus diariamente, de encontrar o Senhor, quando um mal viesse sobre a nossa casa, nós teríamos confiança, nós continuaríamos acreditando, continuaríamos crendo, continuaríamos com a fé, apesar das lutas, o nosso coração não temeria por saber em quem temos crido. Então encontre-o antes de tomar qualquer decisão. Confesse as suas fraquezas e seja fortalecido. Filipenses 4,13, Paulo disse, era um outro contexto, mas ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então no dia que você estiver fraco, desanimado, abatido, pastor, nesse dia eu vou orar. Lógico, aí é que nós precisamos orar mesmo. É nos dias de angústia que a gente está abatido, que nós estamos desanimados, sem força. É nesse dia que você tem que ir para o lugar secreto e falar, Deus, eu estou sem força. Deus, eu estou sem fé. Deus, olha, eu estou fraco, eu estou sendo tentado nisso. Confesse para o Senhor as suas fraquezas. Mas muitas vezes você quer confessar para o melhor amigo, você quer confessar para a melhor amiga, para a vizinha, mas não quer confessar para Deus, porque você tem mais intimidade com o homem do que com Deus. Então, se nós mantivermos mais intimidade com Deus, com certeza será para Ele que nós iremos conversar. Será com Ele que nós iremos confessar as nossas fraquezas e recebermos força. Paulo diz, quando eu sou fraca, então que eu sou forte. A Bíblia diz no livro de Joel, diga ao fraco, eu sou forte. Então quando você vai para Deus, você volta fortalecido. Encontre-o quando precisar de misericórdia. Salmos 37, versículos de 23 ao 24, Salmos 37, 23 ao 24, Salmos 37, 23 ao 24, diz assim, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém? Então, quando você estiver precisando de misericórdia, se sentindo caído, abatido, lembre-se que você não vai ficar prostrado, porque o Senhor é poderoso para nos levantar. Então esse negócio que fulano caiu, que ciclano caiu, foi o diabo que inventou e o homem se apropriou dessa frase. Mas a Bíblia diz que quando nós cairmos,
nós não iremos ficar prostrado, porque Deus vai nos levantar, porque o Senhor é poderoso. Olha só, se cair, é possível que você caia. É possível que eu caia na fraqueza. É possível, Deus, olha, a Bíblia está dizendo aqui, olha, mas não ficará prostrado, então se levanta. Para de ficar choramingando. Limpe aí, continue. Porque a Bíblia diz que você não vai ficar prostrado, porque Deus é poderoso. Porque o Senhor segura, porque o Senhor segura pela mão. Entenda isso em nome de Jesus. Talvez você diga, pastor, eu estou prostrado, estou caído. Deus diz, eu te seguro pela mão. Você está de pé, então levanta. Então encontre Deus quando precisar de misericórdia. Encontre-o quando alguém estiver com palavras difamatórias, palavras caluniosas contra você. Sabe, muitas vezes as pessoas se levantam para nos caluniar, para nos difamar. Olha o Salmo 31, versículo 20, diz assim: no recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Podem falar o que quiser, mas eu estou guardado no esconderijo do Altíssimo. Amém? Então encontre, pastor, tem gente falando mal de mim, deixa, pode falar. Não tem problema. Falaram de Jesus, ou será que a gente quer ser melhor do que Jesus? Né? Se falaram dele, também irão falar da gente. Mas tu está querendo ser melhor, está querendo ser santo. Deixa falar. Vá para o altar, vai para o esconderijo do Altíssimo. Mas aí o problema é que você quer resolver com tuas forças, não é? Encontre-o quando tudo estiver indo bem. Porque a tendência é procurar Deus só quando tudo está mal. Busca Deus quando tudo está indo bem. Salmo 34, versículos de 1 a 2. Ele diz, olha, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Tá tudo bem e é por isso que eu vou buscar a Deus. Quando a gente ouve as chamadas da maioria das igrejas evangélicas, são assim, olha você que está triste, você que está abatido, você que ouve vozes, você que está endividado, está com problemas no casamento, você que está desempregado, está não sei o quê, só todo tipo de males, venha buscar a Deus. Aí eu e um pastor amigo meu falamos, nós vamos fazer um diferente, olha, você que está bem, que está empregado, está tudo bem no seu casamento, e você precisa vir buscar a Deus também. Sabe, às vezes a gente cria uma ilusão que o evangelho é só para quem está mal. Não, é para quem está bem, é para o homem que quer caminhar com o seu Deus, é para o homem que quer caminhar com o seu Criador. Amém ou não? Olha só, encontre-o quando os seus sonhos e metas parecerem impossíveis de serem alcançados, de se realizar. Salmo 34, versículo 9 ao 10 diz assim: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém? O leão pode até passar fome, os seus filhotes, mas aqueles que buscam a Deus, nada lhes faltará, diz a palavra de Deus. Olha que coisa boa. Deus é especialista em coisas impossíveis. Deus gosta, sabe, de realizar coisas impossíveis na vida de homens e mulheres que buscam a sua face e que buscam a sua presença. Amém, querido? Olha só, encontre-o com expectativa. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Deus existe e que é o galardoador daqueles que o buscam. Então, amado, amada, crie expectativa ao se aproximar de Deus. Amém ou não? Crie expectativa. Fala, Deus, que bênção e que bom que o Senhor está aqui. Que bom que o Senhor está me ouvindo, por isso eu estou
contente, eu estou alegre, eu estou com expectativa de que tudo vai dar certo, de que tudo vai acabar da melhor maneira, porque eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo que Ele é poderoso. Amém, querido? Você está entendendo? Você está permitindo que essas verdades entrem na sua vida, criem uma raiz no seu coração, que crie uma profundidade. Então, olha, separe esse lugar secreto para que você se encontre com Deus. Amém? Separe o lugar secreto para que você se encontre com Deus. Amém, querido? E agora, eu quero trazer aqui para você a nossa palavra-chave de hoje, tá bom? Palavra-chave, opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Ah, tá. A palavra-chave de hoje, as duas palavras agora, não é para eu... para que você marque aí agora e você possa, de fato, marcar a sua presença. Nós estamos escrevendo aqui agora a palavra-chave. Vamos colocar essa aqui, ó. Palavra-chave tá aí para você. Vamos lá, a palavra-chave ainda não apareceu, vai aparecer aqui agora. Tá aí, ó. A palavra-chave 1. Anote aí para você marcar a sua presença. Amém, querida? Amém ou não? Anote aí. E agora nós vamos aqui fazer a palavra-chave número 2. Marque aí. Lembrando que essa presença de hoje, você vai marcar, você vai colocar a palavra-chave, vai colocar o seu nome da forma que você deseja que seja, que seja impresso aí no seu certificado que você vai receber aí pelo seu WhatsApp ou pelo e-mail, tá bom? Então você vai colocar o nome correto, vai marcar a presença, colocar o nome correto e vai responder o questionário, viu? Então não vai ser apenas a presença. Então você vai ter até o dia 10 também para fazer isso, porque para que você responda, não precisa ser exatamente hoje, então fica tranquilo. Eu não sei se a equipe do Instituto já liberou esse questionário para você, se eles vão liberar agora depois da aula, mas até amanhã no máximo você já vai ter acesso, né, ao questionário e à presença para que você marque, ok? Então tá aí, nós vamos trazer agora para você aqui, olha, a segunda palavra-chave de hoje, ok? Tá aí, ó, segunda palavra-chave para você marcar a sua presença, viu? Fica atento, fica esperto. Vou projetar aqui as duas. Anotou aí, ó? Então, se não anotou, tá aí, ó, as duas palavras-chaves da aula de hoje. Ok, ok, ok. Então vamos lá, querido. Nós, antes de encerrarmos aqui a nossa aula, eu quero fazer um convite muito especial aqui para você, tá bom? E esse convite é para que de fato você entre no próximo nível. Como eu disse, o impulso só volta em janeiro ou fevereiro de 2023. O pessoal ainda vai ver o calendário, ok? Então, para que você continue crescendo, eu não poderia falar aqui sobre crescimento espiritual, sobre a oportunidade que você tem de estar crescendo e não trazer aqui essa oportunidade para você. Acho que seria meio injusto, ok? Então, olha só, nos dias agora 4 e 6, dias 4, 5 e 6, então vai ser agora quinta, sexta e sábado, nós teremos 3 dias de treinamento para você, é a Semana do Crescimento Bíblico, 3 dias de treinamento para você, gratuito, você que não está no grupo ainda, corre lá,
É como se fosse uma conclusão. E você pode chamar o maior número de pessoas que você puder para esses 3 dias. Vai haver certificado não de conclusão, mas de participação, ok? Então, esses 3 dias. Agora, você que quer ir além, fala, não, pastor, eu quero mais. Eu vou fazer os 3 dias, eu fiz o impulso, eu vou fazer os 3 dias, mas eu quero ir além, porque eu sei que Deus tem mais para mim. O meu próximo nível, eu não vou abrir mão dele, eu vou continuar crescendo, eu vou continuar avançando. Então, o próximo nível para você é esse curso aqui, olha, é o curso Nova Vida. Esse curso Nova Vida é um curso que vai trazer para você uma noção bem profunda de reino de Deus. É o que vai clarear a sua mente, você vai ter clareza dos principais assuntos dentro do Novo Testamento. É um curso que nós ficamos focado nas doutrinas do Novo Testamento, nos ensinamentos de Jesus, como os cristãos devem viver, como nós devemos nos conduzir. Então é um curso para você que quer avançar, ele tem duração, olha só, aqui ó, o curso. Aqui do lado, ó, saiba mais. Esses são os módulos que nós iremos estudar nesse curso. O módulo 1 é um mês estudando. Pode ter 4 ou 5 aulas, depende do tamanho da apostila. Nesse curso a gente dá a apostila toda. Então nós teremos um mês, fé, origem e fundamento. Nessa matéria nós vamos falar sobre os 3 tipos de fé. A fé natural, a fé do coração e a fé bíblica. Qual fé você tem exercido e tem tentado viver a sua vida? Ok? Nós vamos falar sobre a doutrina do pecado. Muitas vezes nós falamos de pecado e nós estamos chamando de coisas que nem é pecado, de pecado e coisas que muitas vezes é pecado, a gente fala que não é porque nós não sabemos de fato o que é o pecado. Então você vai ver aqui, principalmente dentro dessa matéria, o estado pecaminoso do ser humano, por isso que nós precisamos da salvação em Cristo. Esse é o módulo 2, vai ser o segundo mês. E no módulo 3, nós teremos cura interior. Irmãos, olha, se você fica chateado quando alguém te demora a responder no WhatsApp, se você fica chateado porque o seu pastor não te dá atenção na igreja, você fala, ele passa correndo, se você fica chateado porque a irmã do lado não falou com você, você precisa de cura. Isso tudo são bobeiras que precisam ser curadas. Essa aqui, acho que é 5 ou 6 aulas, porque é bem aprofundado. Cura interior, autoestima baixa, sabe? Palavras ofensivas que você ouviu do seu pai, que você ouviu da sua mãe, que você ouve do seu esposo, que você ouve da sua esposa. Nós precisamos curar. Então essa aqui é excelente, todo cristão precisa fazer essa matéria. Aí nós temos a nova criação. Quem é você agora em Jesus? Paulo disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, a Escritura se fez novo. Então, a partir desse versículo, nós teremos 4 aulas sobre o ser nova criatura. Aí nós temos essa aqui, olha, autoridade e submissão. Autoridade e submissão. Você vai entender de fato o que é autoridade e o que é ser submissão. E muitas vezes você quer ser submisso e ainda está sendo rebelde, porque nós iremos falar sobre a rebeldia também. Nós temos depois uma matéria que eu amo muito, Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver tudo o que aconteceu ali com os apóstolos, a expansão da igreja e o que cabe a nós hoje. Aí nós teremos autoridade espiritual, é diferente de autoridade e submissão. A matéria de número 7 aqui, a sétima matéria, autoridade espiritual, nós vamos falar sobre a autoridade do crente. Nós temos alguma autoridade? O nome dessa matéria era esse, a autoridade do crente. Eu coloquei que eu que mudei para autoridade espiritual, mas é a autoridade do crente. Você tem alguma autoridade? Ou que autoridade nós temos em nome de Jesus? Aí nós temos doutrinas bíblicas, as principais doutrinas da Igreja de Cristo, a Igreja de Jesus. Tá? Isso é excelente. Aí, para nona matéria, as manifestações do Espírito Santo. Você vai aprender a viver sob o controle do Espírito Santo, a reconhecer a voz do Espírito Santo. Quando ele está falando perto de você, você é como se fosse uma coisa falando comigo. Eu tive uma intuição. Não, você vai saber o que é intuição e o que é a voz do Espírito Santo. E nós vamos fechar com a matéria evangelismo. É top demais. Viu? Porque é uma das ordens de Jesus e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ok? Então, um curso com duração de 10 meses, 10 módulos, ok? Então, aproveita agora que já começa dia 8. Se você não entrar aí, você vai se arrepender depois.
Então é um curso que eu indico muito para todos aqui. Tem algumas pessoas aqui que já fizeram, a não ser que queiram fazer de novo, mas não precisa, mas se quiser, seja bem-vindo. Aqui, olha, o irmão Pedro da piscina já pagou a matrícula, meu irmão. Ele decidiu, antes de eu mostrar o que ia acontecer, ele decidiu, falou, tô junto, pastor. A esposa do irmão Jefferson, a Lohane, também falou, olha, tô junto, vou fazer. Outros irmãs aqui falou, pastor, vou fazer. Então você que ainda não se manifestou, não perca a oportunidade de avançar. Com impulso, a sua trajetória apenas foi a ponta do iceberg. Aqui nós vamos nos aprofundar. Nós teremos uma jornada de 10 meses com aula toda semana, toda segunda-feira. Apenas segunda-feira, viu? Pode ficar tranquilo. Apenas segunda-feira as aulas. Então nós temos um cronograma excelente para você. E as aulas irão acontecer às 20 horas, sempre às 20 horas, toda segunda-feira. Pastor, qual o valor desse curso? O valor desse curso, antes de falar do valor, você vai receber no final certificado com carga horária certinho, as matérias e tudo mais, certificado pelo Instituto Bíblico Teológico. O valor desse curso é apenas R$ 39,90 mensais. Irmãos, é menos do que uma pizza. Será que a tua vida espiritual vale um investimento de R$ 39,90 todo mês? Você tem a capacidade de falar assim, pastor, eu quero, eu mereço, eu trabalho tanto, será que eu não posso investir na minha vida R$ 39,00? Se fosse você, não perdia tempo. Já fazia agora a sua matrícula, já chamava, pastor, eu quero fazer a minha matrícula, porque já começa, querido, na próxima segunda, já começa dia 8, você vai receber 10 apostilas, ok? Você vai receber 10 apostilas, cada módulo, no primeiro dia de aula você já recebe a apostila para o mês inteiro, no outro módulo você recebe mais apostila, então serão 10 apostilas. Irmão, só essas apostilas já vale os R$ 40, porque são top demais, viu? Eu estou revisando todas elas, o pessoal que fez da primeira turma, né, a gente sempre vai atualizando, mudando alguma coisa para ficar sempre atual. Então você tem essa oportunidade de caminhar conosco nessa nova empreitada, nessa nova jornada, tá bom? O pagamento pode ser feito até o dia 10 do mês. Ah, pastor, eu quero começar, mas no dia 8 eu ainda não recebi, eu pago o dia 10. Pode começar. Não inventa, olha, sem desculpas. Não invente desculpa. Aí você fala, pastor, eu estou desempregado, eu não consigo pagar, eu queria. Olha, eu tenho um curso lá na plataforma chamada Hotmart. Se você quiser, você pode se associar, se afiliar a esse curso que eu tenho lá e você pode vender o curso e ganhar a sua comissão e com isso você pagar o seu curso. Se você quiser, eu te explico, não aqui nessa aula, mas eu te explico. Existe uma plataforma no Brasil que você pode vender e ganhar muito dinheiro com ela. Mas não inventa desculpa, a oportunidade está aí para você. Início dia 10. Não deixa para depois aquilo que você pode fazer agora, irmão, porque a tua vida espiritual não tem preço. Amém? Amém, querido? Olha, então que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos encerrando o curso Impulso. Parabéns para você. Te aguardo aqui nos dias, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, querido, nos dias 4, 5 e 6, aí, agora, nessa semana, para nós estarmos juntos, aprendendo a palavra de Deus, é a semana do crescimento, e na segunda-feira a gente arrocha aí com força total, com foco no impulso, amém? Eu vou jogar ele aqui do lado. Cadê aqui, ó? Eu vou jogar aqui do lado o nosso curso, não é impulso, irmão, desculpa, é a semana do crescimento, é a semana para que a tua vida seja extremamente abençoada, extremamente renovada e transformada pelo poder de Deus. Amém? Você vai crescer muito, eu tenho certeza, vai ser bênção demais, eu estou com grandes expectativas, tá? No nosso curso, porque eu sei, irmão, que cada momento que nós temos para estudar a palavra de Deus é bênção demais. Então tá aí, olha,
o Imersão Bíblica, Semana do Crescimento, dias 4, 5 e 6, às 21 horas. Você não pode perder, você vai ser extremamente abençoado, viu? Creia nisso, entenda que a tua jornada está apenas começando, viu, querido? Há um próximo nível que nós precisamos atingir, há um próximo nível que nós precisamos alcançar, tá bom? Fica com Deus, que Deus abençoe você e te espero quinta-feira às 21 horas. Se você não está no grupo do treinamento Semana do Crescimento, fala, pastor, manda o link, que nós vamos mandar para você entrar, convidar seus amigos, convidar seus familiares. Eu te espero também, viu? Pedro, da piscina, que já está confirmado, a Lohane, esposa do Jefferson, e mais uma outra irmã que ainda ficou de confirmar, mas esses dois já estão confirmados e a gente vai continuar avançando em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a tua família. Fica com Deus e parabéns por estar concluindo a aula 10 do Impulso Ministerial.